Bom dia, queridos ouvintes. Com muita alegria estamos aqui em mais um programa Novo Olhar com vocês. Bom dia, uma alegria estarmos aqui, mais uma segunda-feira. Que bom estarmos juntos. E hoje nós vamos abordar um tema muito importante, muito pesado de alguma maneira, muito triste, mas necessário, né? Como diz a nossa chamada, só os fortes dão conta, e viver nem sempre é fácil. A vida nos coloca vários desafios. E o primeiro deles é a gente viver sabendo que vai morrer, né, Daniela? A gente já... O nascimento, né, já é um passo para a morte. E o nosso dia a dia é exatamente isso. A gente não sabe, mas todos os dias nós escolhemos viver ou morrer. Exatamente. A gente dá as boas-vindas a vocês que estão entrando agora no programa, e quero dizer também que nós estamos ao vivo no canal do YouTube da Rádio Vibe Mundial. Então, se você quiser não somente assistir, mas olhar pra gente, vocês entrem aqui no YouTube e vocês interajam com a gente através do chat aqui, que eu estou observando vocês. Digam aqui um oi pra gente identificar que vocês estão aqui. Quem achar que a Daniela está linda hoje, vocês digitem linda. Quem não achar, fica quieto, tá bom? E assim a gente começa, né, Daniela? Sim, vamos olhar para isso, esse olhar sistêmico, né? Para a queda do avião. E é uma tragédia, né? Mas a nossa vida, ela tem muito disso, né? Muitas coisas maravilhosas, muitos momentos lindos, mas também passamos por muitos destinos e olhamos para muitos destinos difíceis. Muitas tragédias nos sistemas familiares. E hoje nós vamos abordar a queda do avião. Sim. Como a Daniela comentou agora há pouco, todos os dias nós tomamos uma decisão na vida sobre vida e morte. Vocês estarem aqui, por exemplo, assistindo o nosso programa, é uma decisão de vida. Por quê? Porque vocês estão aqui para o mais, buscando estudo, buscando autoconhecimento. Quando vocês cuidam de vocês mesmos, vocês cuidam dos estudos de vocês, da saúde de vocês, dos relacionamentos de vocês, vocês buscam relacionamentos saudáveis, isso tudo é vida. E quando nós entramos em comportamentos autodestrutivos, vícios, relacionamentos tóxicos, relacionamentos que nos fazem mal, por que será que alguém se mantém em um relacionamento que faz mal para essa pessoa? Isso é uma decisão de morte. E Bert Hellinger nos dizia que toda constelação é uma constelação de vida ou morte. Nós lidamos com questões muito sérias. E uma das questões é essa, é a certeza da nossa morte. E nós temos duas formas dessa morte chegar, né? Existe uma forma que é uma forma construída, que de alguma maneira a gente vai se preparando para ela. Então isso acontece, por exemplo, na velhice dos nossos pais, dos nossos avós. Então quem tem um avô vivo sabe que é uma grande bênção ter esse avô vivo, mas que a idade está chegando e uma hora ele vai partir e tem que ser assim. E é melhor que seja assim, é melhor que os avós morram primeiro, que os pais enterrem os avós, os filhos enterrem os pais. Essa é a ordem da vida. E sim, a gente vai se preparando, é um luto que ele vai sendo preparado ao longo do tempo. E quando o vô falece com uma idade avançada, é sofrido com certeza, mas ele não é tão traumático como uma morte, como aconteceu com a queda do avião. Uma outra forma da gente se preparando para essa morte é através dos adoecimentos, né? Então a pessoa vai adoecendo, vai ficando cada vez mais fraca, mais entregue à morte, e os familiares, os amigos também vão se preparando para isso. Agora, a queda de avião, ela mexe tanto com a gente porque é algo inesperado. Imagina você dar um beijo de bom dia num familiar seu, deseja boa viagem e, de repente, a pessoa morre. E muitas vezes você não consegue nem olhar para ela essa última vez porque o corpo nem está em condições disso. Como que fica isso, né, Daniela? É um luto, né, que muitas vezes esses familiares dificilmente sairão. Muitos desses familiares vão agora, a partir do momento, né, que receberam a notícia,
olhar para a morte. Então, muitos terão apenas duas escolhas agora. Ou olhar para a morte e seguir aqueles parentes que faleceram, né? E a gente fala assim, aquela frase, né? Eu sigo você. Ou vai ressignificar tudo isso e dizer para aquele parente que faleceu, eu faço algo de bom com a minha vida. Olhando para você, eu vivo. E não vai ser fácil, nós sabemos disso. Mas é uma escolha agora de quem ficou escolher viver ou escolher morrer. E a constelação familiar, ela oferece uma grande ajuda em casos assim. O ideal seria, na verdade, que essas 62 famílias passassem por constelação familiar, né? Em um futuro mundo sistêmico que a gente espera que exista, inclusive este programa de rádio é uma das nossas metas, uma das nossas missões, que é levar a teoria sistêmica para o mundo. Por isso também que nós escrevemos os nossos livros, nós já temos 2 livros publicados juntos, e já estamos aí pensando no terceiro, no quarto, e assim vai. Por quê, pessoal? Porque às vezes um livro pode mudar a vida de uma pessoa. E no mundo sistêmico, a gente conseguiria sim oferecer para essas famílias, para essas 62 famílias, uma ajuda nessa despedida que não foi dada, um abraço que não foi dado, um eu te amo que não foi falado. Através dos representantes, nós podemos fazer isso, oferecer essa ajuda. E isso ajuda muito no processo de luto. Uma das primeiras pessoas que eu constelei lá no início da minha formação era uma paciente minha que estava há 1 ano em processo de luto da perda da filha dela. Teve uma filha que morreu no parto. Então foi um caso muito triste. E ela estava há 1 ano com o quartinho da bebê dela montado, ela não conseguia desfazer o quarto, com o berço montado, com o enxoval feito. Todo dia ela ia lá, chorava e ficava naquele... Por isso que procurou terapia. Pessoal, 1 ano de terapia e estava travado o processo dela. Por quê? Porque é uma dor muito grande. E por mais que pareça estranho, né, aquele quarto, por mais que pareça algo doloroso, era uma forma dela se conectar com a filha. E na constelação, a gente colocou ela diante desta filha através de uma representação. E ela pôde abraçar a filha, algo que ela não conseguiu fazer. Ela pôde se despedir da filha, ela pôde entregar a filha para a vovó dela, que era uma pessoa que ela muito amava e que já estava falecida. E nos braços da avó, ela pôde realmente entregar e confiar, porque ela confiava muito na avó. E a filhinha dela pôde dizer o que para ela? Assim, mamãe, eu vou com a vovó e você pode ficar bem, porque eu estou bem. E isso é um alívio. E isso foi num sábado. Na segunda-feira ela mandou mensagem com o quarto vazio. Ela conseguiu finalizar esse processo doloroso. E o luto, né? O que seria esse luto? O luto é por aquilo que você não vai viver, né? Porque aquilo que você viveu, não existe o luto. Por aquilo que você viveu com aquela pessoa, existe gratidão. Mas a dor é por aquilo que você vai deixar de viver. É por pensar em tudo aquilo que aquela pessoa vai deixar de viver. Então, olhar para o luto é você saber que existe um momento também de dizer, agora eu passo a ser grato por tudo aquilo que vivemos juntos. Nós não estamos aqui dizendo que é um passe de mágica, mas é uma posição de olhar para a vida. Como nós falamos desde o início, tudo é uma escolha. E se não for assim, essas pessoas, né, desse sistema que permaneceram aqui, os seus descendentes terão emaranhamentos sistêmicos, porque aqueles que morreram agora já se foram. E eles precisam estar em paz. Mas ainda vão ter aqueles que ainda vão vir. Ou que já estão aqui e ainda vão crescer. Porque ainda tem os filhos que ficaram, muitos pais morreram, né? Muitos avós morreram e estão aqui os seus filhos.
E eles podem olhar para a morte e não fazer mais nada da vida. Eles podem adoecer ao olhar para a morte. Eles podem começar a ter comportamentos disruptivos, né? Em busca desse ente falecido. E posteriormente começar a querer estar no lugar. E se essas pessoas não olharem para esse acidente, né, de uma maneira sistêmica, ao longo do tempo também, ninguém mais vai olhar para aquele que faleceu. Ele vai passar a ser um excluído. Sim. Porque é muito doloroso você olhar para o destino difícil dos seus familiares. Ninguém comenta aquele que foi morto queimado, aquele que foi assassinado, aquele que se suicidou nos seus sistemas, aquele que teve uma morte trágica, como a queda de um avião. Sim. E aí, ao passar das gerações, isso vai ficando esquecido dentro do sistema e eles vão se tornando os excluídos do sistema até que algum descendente vem e retome aquele lugar. Sim, por exemplo, tendo um medo de voar. Então, às vezes, uma criança, ela tem um medo de voar que não se explica porque ela nunca andou de avião. De onde que veio esse medo? Talvez ela esteja olhando para uma tia-avó que morreu em um acidente como esse que aconteceu da Voipés. A gente dá as boas-vindas para vocês que estão chegando agora no nosso programa Novo Olhar, e a gente não pode esquecer de fazer marketing hoje, porque a gente percebeu, pessoal, não sei se vocês perceberam isso, né? Tem algumas pessoas que fazem muito marketing e esquecem do conteúdo. No nosso caso, a gente dá muito conteúdo e esquece do marketing, né, Dani? A gente gosta de falar, né, gente? A gente gosta de passar a informação. Então, fiquem aqui até o fim, porque nós temos novidade e também temos um desconto para vocês que vão ficar até o final do programa. Então, como eu estava falando, quando a gente tem uma exclusão, a gente tem um outro membro do sistema que olha para aquele familiar que foi excluído, ou pode ser a reencarnação deste familiar, porque não sei se vocês sabem disso, mas nós reencarnamos em geral no mesmo sistema. Então, se você de repente tem você olha para uma foto de família antiga, vê uma bisavó, uma irmã de uma bisavó, e você sente algo estranho, uma conexão muito grande, porque eu amo tanto ela, mesmo sem conhecer. Você. E nós temos pistas, às vezes, de mortes traumáticas, como aconteceu da Voipés, que são medos inexplicáveis. Então, por exemplo, eu tenho um medo inexplicável de andar de barco, de cruzeiro. Por que você tem esse medo inexplicável se você nunca andou? Porque você morreu afogado numa vida anterior. Então, às vezes, isso acontece principalmente em mortes traumáticas. Então, nós temos 62 pessoas agora que desencarnaram, que neste momento, na verdade, estão ainda em tratamento espiritual, pelo que a gente tem conhecimento. Muitos ainda nem entenderam que morreram. Muitos ainda estão num processo de dificuldade de aceitação, mas tem toda uma equipe espiritual cuidando disso. E em um determinado momento eles vão reencarnar possivelmente neste mesmo sistema. Então tudo isso, pessoal, acontece. E um ponto importante também, como a Daniela falou, é sobre o nosso olhar para os mortos. Os mortos, eles querem paz. Os mortos, eles querem descansar. Os mortos já têm problemas suficientes nesse momento, que é a própria aceitação da própria morte. Imagina se eles tiverem ainda que ficar preocupados com vocês que estão vivos. Existe um tipo de obsessão que a gente chama de obsessão de encarnado para desencarnado. O que é isso? São aqueles que ficam, por exemplo, vivos e não deixam aqueles que morreram descansar. Então, muitas vezes, a pessoa acha que está ajudando. Eu tinha uma aluna que falava assim: Jardel, eu acendo todo dia uma vela branca para minha vovó que morreu. Aí eu falei assim: até hoje, minha querida, a partir de amanhã você não vai acender mais? Por quê? Porque toda vez que você acende essa vela, você está chamando sua avó de volta, você está se conectando a ela e sua avó precisa descansar. Imagina esse espírito há anos morto, todo dia a netinha chamando de volta. Não pode, pessoal, não pode. Os mortos, eles querem descansar e eles querem ser honrados de tempos em tempos. O que é isso? Deixa a vovó descansar. No aniversário da vovó, aí sim, você acende uma vela, você fala da vovó.
para as pessoas, você faz uma oração, você conversa um pouco com a sua avó, ou no Natal, por exemplo, você pode fazer um brinde em honra a essa vovó que partiu. Agora, no Dia dos Mortos, por exemplo, dia 2 de novembro também. Então, percebe, pessoal, são algumas datas do ano. Nas outras, vida que segue, deixem os mortos em paz e vamos fazer algo da nossa vida em honra a eles. Certo, Dani? Porque eles também precisam ser esquecidos em alguns momentos, para que realmente eles sintam que tudo aquilo que eles fizeram foi suficiente. Porque se a todo momento eles são chamados, é como se aquilo que eles fizessem aqui na Terra foi insuficiente. Eles precisavam estar mais, eles precisavam dar mais. A missão não foi cumprida. E a gente sabe que, independente de qualquer coisa, ninguém morre de véspera, né? Sim. Quando a gente fala desse avião, a gente sabe que foi uma tragédia. E não estamos tirando isso. Mas por que todas aquelas pessoas estavam naquele avião? Isso é uma pergunta que a gente faz, né? Por que tinham pessoas que deveriam estar lá e não estavam? Porque aquelas pessoas estavam ali. Ali era uma egrégora. Sim. Qualquer um de nós poderia ter pego aquele avião. Mas teve pessoas que estariam lá e foram impedidas de estar. Por que essas pessoas foram impedidas de estar? Quem as impediu de estar naquele lugar? Inclusive, teve um pai que impediu, né? Não sei se vocês viram isso, mas tem uma mensagem. Vocês procurem depois no YouTube, né? Tem lá uma mensagem do pai falando para a filha: filha, não vem hoje não, deixa para vir amanhã. Pessoal, isso é impressionante. Aí a filha: tá bom, pai, eu não vou hoje não. Mudou a passagem, salvou. Esse pai, ele teve o quê? Uma premonição. Isso a gente explica, uma mediunidade de premonição. Não sei nem se ele sabe disso, né? Muitas pessoas são médios e não sabem. A maioria dos meus alunos, na verdade, dos nossos alunos, né, Daniela, são médios. Por que chegam até a gente, que a gente tem muitos trabalhos conectados com a espiritualidade? E ele teve essa intuição e ele enviou uma mensagem para a filha. E a filha disse sim ao pai. O que é importantíssimo também. Exatamente. Ela disse sim porque ela poderia dizer não. Eu vou porque eu quero. E hoje. Eu vou porque eu quero ir hoje. Mas ela disse sim. Então, também olhar para aquilo que os nossos pais nos passam é muito importante. E algo também, né? Teve um grupo que queria entrar no avião, chegou acho que atrasado, queria entrar no avião e o funcionário disse não. Não, porque já tinha passado o horário. Passado do horário. Então eles foram impedidos de entrar. Mas aquele funcionário também estava cumprindo a sua função, a sua tarefa. Então, por ele respeitar a hierarquia, exatamente, essas pessoas estão vivas. Ó, a gente está aqui com mais de 50 pessoas no YouTube. A gente agradece vocês, nossos queridos alunos, seguidores, ainda não alunos, mas que vão virar alunos. E nós temos aqui uma participação da Alessandra Tebar. Oi, Alessandra. A Alessandra já participou dos nossos eventos presenciais. Ela é das antigas, né, Alessandra? Antiga. Ela mandou aqui, ó, eu participei de uma constelação que a frase que veio do antepassado foi: me deixe em paz. Exatamente. Exatamente. Então, pessoal, vamos deixar os mortos em paz. A gente também queria fazer uma reverência aos nossos queridos alunos da O1, nossa primeira formação sistêmica organizacional. Nós estamos formando uma equipe de consteladores organizacionais para entregar para o mercado e eles estão no forno quase pronto, né, Daniela? Aliás, eles são fantásticos, né? Eles fazem as constelações nas organizações, eles fazem a consultoria organizacional. Sim, palestras, treinamentos. Vocês podem entrar em contato com a gente pelo Instituto Estevão e a gente indica, né? Sim. E tem esse olhar também para a empresa, né, Jadel? Por isso que eu queria fazer uma reverência a eles, que a gente está preparando para ser uma equipe fortíssima no mercado. E essa formação oferece um olhar um pouco diferenciado sobre as organizações. Por exemplo, a Daniela descobriu algo interessante, né, Daniela? Conta aí do 2004, 2014 e 2024. Então, essa empresa, né, que é a empresa de aviação,
em 2004, ela também teve um acidente aéreo, né? Onde a aeronave não teve vítimas, pelo que eu pesquisei, não teve vítimas, mas a aeronave também deu perca total, em 2004. Em 2014, 10 anos depois, isso tudo em 2014, em agosto de 2014, em agosto, hein? Mesmo mês, tá? Em agosto de 2014, ela teve o deferimento da recuperação judicial, porque ela estava com dívidas no mercado, dívidas altíssimas, muito mais de 150 milhões de reais. E ela teve o deferimento da recuperação judicial. Para quem não sabe, a recuperação judicial é um procedimento que se faz para que a empresa não venha a falir. Então, é uma tentativa de se recuperar no mercado, né? E ela teve um processo de demissão de funcionários muito grande. Sim. Muito mais de 200 funcionários foram demitidos, né, para que ela se levantasse. E em agosto de 2024, então, você vê, né, 2014 isso, em agosto de 2024 tem esse acidente aéreo. Então, também se tem aí um olhar sistêmico para essa organização. Por quê? Porque é uma empresa que também mudou o nome. Mudou o nome, que a gente sabe que não é um processo simples. Eu tenho bastante trabalho com relação a nomes, tá, pessoal? Nomes sistêmicos. Inclusive tem um curso no Hotmart salvo para quem quiser entender mais se o seu nome é sistêmico ou não. Tenho também podcasts gravados. Vou voltar nesse tema aqui em algum programa Novo Olhar, mas em resumo não é simples a gente mudar de nome. Mudar de nome tem impactos profundos. E não é que a Voipés comprou a Passaredo. Não, pessoal. A Passaredo mudou de nome para a Voipés. Isso também tem sérios impactos sistêmicos. Sim. Então, ela tinha o fundador, né? O fundador, em vida, ele transfere a administração para o filho, né? E muda de nome essa empresa. E a gente observa que esses funcionários demitidos também, como será que eles foram demitidos? Sim. De que maneira esses credores, será que todos os credores receberam? Como que estava a vida financeira dessa empresa agora? Quais então, os impactos nessas mais de 200 famílias que perderam o emprego? E por então, aí vai, né? esses são olhares sistêmicos que as empresas precisam ter também, né? Então, esse diagnóstico, ele é importante quando você faz esse olhar sistêmico nas organizações, porque você precisa fazer um reconhecimento de todos os seus funcionários, dos fundadores, daqueles que, de alguma maneira, por exemplo, agora, funcionários da empresa morreram. Sim. Qual é o impacto sistêmico nos funcionários que lá estão? Sim, com certeza. Quantas pessoas vão precisar constelar medo de avião a partir de agora? O que vai acontecer em 2034, daqui a 10 anos? Possivelmente nada, porque essa empresa dificilmente vai passar por essa, né? Existe uma grande chance dessa empresa acabar pela quantidade de pessoas que agora não quer mais voar pela Voipés. Isso é um fenômeno que acontece também. A gente não vai entrar mais profundamente pelo nosso tempo, né, que está encerrando, mas essa empresa estava profundamente adoecida, sistemicamente. E não olhou para isso. E não olhou para isso. De forma sistêmica, né? Então, assim, isso é importante nas organizações. A gente pode olhar de uma maneira sistêmica para as dores e para os sintomas que as empresas apresentam. Né? Sim, você pode olhar de uma maneira, né, econômica, de uma maneira técnica, mas a gente não pode hoje deixar o olhar sistêmico de fora. O olhar sistêmico, ele pode ser o grande sucesso da sua empresa e pode salvar vidas, inclusive. Sim, então a gente finaliza este programa. Que pena, né? Ficaríamos aqui o dia inteiro falando com vocês, mas a gente precisa finalizar. Eu gostaria de pedir que vocês nos sigam no YouTube, @Instituto Estevão, e no Instagram, jardel.institutoestevão. E lá vocês vão ver que existe o nosso curso de procrastinação, vencendo a procrastinação, que vai ser neste fim de semana, sexta-noite, sábado e domingo de manhã. Vai ser um curso fantástico, online, ao vivo.
Se você estiver vendo esse programa a tempo, você pode participar de maneira ao vivo, ou ele vai ficar também salvo no Hotmart por um período de 1 ano. O valor desse curso é de R$ 242 para não alunos e R$ 179 para alunos do Instituto Estevão. Porém, vocês que estão assistindo esse programa de rádio também podem pagar esse valor promocional se vocês entrarem em contato com a gente dizendo: eu digo sim para a prosperidade. Se você escrever isso, você vai ter acesso a esse preço promocional. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp 19 98308 4331. 19 98308 4331. Deixarei também essas informações aqui na descrição desse vídeo. Beijo para vocês, até semana que vem. Beijos, até segunda.